Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusmar Andrade, mais uma vez com vocês no nosso canal Atos Podcast, neste programa específico de Lectus. Meus irmãos, hoje nós iremos falar, comentar, partilhar um pouco sobre uma distinção que existe entre a revelação pública, a revelação feita por Jesus Cristo, em suma, que está na Palavra de Deus, condensada na Palavra de Deus, e também a revelação privada. Então, é um assunto um pouco difícil, mas eu acredito que vocês irão acompanhar a nossa linha de raciocínio, né? A primeira coisa que precisa entender para poder falar sobre isso, entre revelação pública e revelação privada, é compreender que Jesus, ele é a palavra definitiva do Pai. Jesus é uma pessoa, claro, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assumiu a nossa humanidade na encarnação. Mas essa segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é a palavra de Deus, o verbo de Deus, né? O prólogo do Evangelho de João, capítulo 1, começa falando exatamente sobre isso, né? No princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo. Ou em grego, no princípio era o logos, não é? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E lá no versículo 14, a gente vai ler que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade assumiu a nossa humanidade, vejam, assumiu a humanidade, por quê? Porque a humanidade não era intrínseco à divindade. São duas naturezas diferentes que, a partir de um momento histórico, na encarnação do verbo, elas se unem. Os concílios, se não me engano, de Calcedônia, vai dizer que é uma união hipostática, onde não se separa a natureza divina, a natureza humana, na pessoa do Filho Jesus Cristo. A partir do momento em que o verbo assumiu a natureza humana, existe ali uma unidade que não será mais quebrada. E claro, essas duas naturezas, humana e divina, não se misturam. Elas continuam íntegras, mas unidas profundamente na pessoa do Filho. Então vejam, isso é muito importante de entender, porque Jesus, portanto, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnada, né? Ou seja, Deus que se encarnou, ele é a palavra definitiva do Pai. São João da Cruz diz que tudo o que Deus queria falar, ele falou em Jesus Cristo. Mas prestem atenção. Quando a gente diz que tudo o que Deus Pai queria falar, ele falou em Jesus Cristo, nós não estamos dizendo que Jesus falou todos os aspectos da revelação. Nós estamos dizendo que a pessoa de Jesus é a revelação definitiva do Pai. Isso nos dá alguns insights, algumas intuições fundamentais. A primeira dela é que nem tudo que é revelação do Pai está contido na palavra de Deus. Entendem? Porque isso o próprio João fala. No finalzinho do Evangelho de João, no finalzinho do livro do Apocalipse, fala que mesmo que todos os livros pudessem escrever sobre Jesus, ou melhor, mesmo que falasse e escrevesse tudo sobre Jesus, nem todos os livros do mundo caberiam aquela palavra. Então, existe uma abundância da revelação em relação à palavra de Deus escrita, a Bíblia. É por isso, meus irmãos, minhas irmãs, escutem só, que nós católicos não dizemos sola Escritura, só a Escritura que vale. Por quê? Porque a revelação é maior do que o que está contido na Escritura. Dito de outras palavras, Jesus é maior do que a palavra de Deus. É por isso que nós acreditamos que Jesus se manifesta no mundo não só através da palavra escrita de Deus, mas também na tradição da igreja, que seria a palavra de Deus não escrita. A tradição da igreja, portanto, é um depósito também da revelação. Aquilo que Jesus comunicou aos apóstolos e que foi sendo transmitido para os apóstolos. E que pela limitação da linguagem, da inteligência humana, não conseguiu ser sintetizada na palavra de Deus, isso também é um conteúdo da nossa revelação. E, portanto, que nós fazemos uma adesão de fé, tanto à palavra de Deus, que é a norma non normata, ou seja, é a norma sem nenhuma outra norma, porque ela que é o grande padrão da palavra de Deus, ou da revelação de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia escrita, é o padrão da revelação, mas existe também uma outra fonte, que é a tradição da igreja. Essas duas fontes da revelação, elas são interpretadas pela igreja, pelo magistério da igreja. Portanto, nós católicos temos a nossa fé apoiada neste tripé. Palavra escrita de Deus,
palavra não escrita de Deus, tradição, e o magistério da igreja que interpreta. Interpreta como? Ao seu bel prazer, conforme os seus próprios critérios? Não. Através do Espírito Santo. Seria um absurdo, meus irmãos, minhas irmãs, Deus dar a sua revelação e largar, perdão a palavra, largar nos nossos peitos a revelação. Toma isso aí, né? Não. Deus conferiu também à sua igreja o Espírito Santo para dar a ela o carisma da verdade. Então, a igreja, ao redor dos séculos, ela manifesta a revelação de Deus. Ela não inventa coisas novas. A igreja não inventa coisas novas, mas bebe daquele mesmo poço da revelação. Vejamos, historicamente isso se manifesta como? Existe uma evolução da compreensão da revelação. Não existe, a igreja não inventa coisas novas, porque toda a revelação de Deus está em Jesus Cristo. Aplicando aqui a um caso mais concreto, que talvez fique mais ilustrativo. Os nossos irmãos protestantes, que não têm essa mesma concepção que nós, dizem que a igreja inventou, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição. Por quê? Porque esse dogma foi promulgado depois do século, se não me engano, no século XVIII, se não me falha a memória, que foi o último dogma assumido pela igreja. Então é um dogma tardio, né? Assim, século XVIII, se comparar com a revelação de Jesus Cristo, 18 séculos, né? Então, os protestantes dizem, olha, a igreja inventou esse dogma. Nunca, isso não faz parte da história da igreja. Isso não faz parte do conteúdo, isso não tem referências bíblicas. Beleza. Vejam, em primeiro lugar, segundo o que eu estava falando, né? A igreja não inventa um dogma como uma verdade de fé. Como se é uma verdade de fé, se faz parte da tradição, faz parte da revelação de Deus. E, portanto, todos os católicos têm que aderir a este conteúdo de fé. Se você se diz católico, você faz sua adesão a este conteúdo de fé. Compreende? Então, a igreja, mesmo que tenha promulgado no século XVIII, ela não inventa esse dogma. Inventar é pegar uma coisa do nada e criar. Não. A igreja olha para o depósito da revelação e vê que esta verdade está implícita no conteúdo da revelação. E, portanto, implícita, ela sente a necessidade de tornar esta verdade formulada claramente. Então ela olha, por exemplo, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, que iria se encarnar e se fazer homem. Maria é mãe de Deus, o primeiro dogma mariano, né? Século III. Se ela é mãe de Deus e cheia de graça, plena de graça, ela com certeza tinha uma missão especial, uma participação especial. Então, durante os séculos, esse desenvolvimento teológico foi compreendendo melhor, não foi inventando, foi compreendendo melhor. Então se chega uma grande problemática, né, que inclusive Tomás de Aquino lidava sobre ela, e que Tomás de Aquino não defendia a Imaculada Conceição, porque na época dele não era dogma ainda, porque ele ficava pensando, olha, se Nossa Senhora foi imaculada, então ela não precisou da redenção, isso quebraria com a universalidade da redenção de Jesus Cristo. Mas Duns Scotus, ele fornece uma compreensão que dá uma abertura para isso. Porque na época de Duns Scotus já se tinha uma grande fé na Imaculada Conceição, ainda que não fosse dogma. Tanto que o ofício da Imaculada remonta a esta época. Vejam. Duns Scotus fala que Deus agiu com os méritos da redenção de Jesus Cristo previamente em Maria. Um problema temporal, vocês entendem? Ele preveniu o pecado de Maria, ou seja, a redenção em Maria agiu como prevenção. Portanto, Maria também foi redimida por Cristo Jesus, mas previamente. Então, essa compreensão teológica que vai surgir aí no século XII fornece um embasamento para algo que sempre esteve no depósito da revelação. O que eu quero dizer, meus irmãos, minhas irmãs, com essa linha complexa de raciocínio, é que a igreja não inventa os seus dogmas. Ela só bebe da fonte eterna da mesma revelação de Deus em Jesus Cristo, que é inesgotável. A isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós chamamos de revelação pública. A palavra de Deus, o magistério da igreja, interpretando a palavra de Deus e a tradição, isso é o grande conteúdo da nossa fé. E, portanto, se eu me digo católico, eu preciso aderir. Eu preciso fazer minha adesão a esses conteúdos de fé, compreende?
De tal modo que se eu não faço minha adesão a esse conteúdo de fé, ou se na minha vida eu contradigo a esse conteúdo de fé, eu posso ser tirado da comunhão da igreja, eu posso ser excomungado, eu posso ser considerado um herege, porque proclamo algo que vai contra a fé da igreja. Nas aulas passadas falei que a fé não é minha, a fé não é um sentimento pessoal. A fé católica, a nossa compreensão de fé católica não é como a fé dos protestantes, uma adesão pessoal a Jesus Cristo. Não, a fé é da igreja. E eu vou aderir a ela ou eu vou rejeitá-la. Eu não posso comprar uma parte, entendeu? Sem comprar o pacote todo, compreende? Então, toda a revelação de Deus, ela já está concluída em quem é Jesus Cristo. As formulações posteriores que a igreja faz são desdobramentos disso. Por exemplo, eu falei do dogma da maternidade divina. Na Bíblia não está explícito Maria é mãe de Deus. Assim como na Bíblia não está explícito que Deus é uno e trino. Existem vários enlaces que mostram, que apontam para isso. Mas a igreja no século III vê, olha, é necessário dizer que Maria é mãe de Deus. Por que é necessário? Porque isso afirma a união hipostática das duas naturezas, divina e humana, na pessoa do Filho. Então é um dogma que vai ser programado depois, mas que fala de uma verdade que sempre esteve no conteúdo da revelação. Jesus é o Verbo eterno do Pai que se encarnou. Compreendem? É um desdobramento, uma explicitação de algo que estava implícito. Mas, padre, me diga uma coisa. Mas não existem também as revelações particulares? Você está dizendo que a única revelação foi Jesus Cristo 2000 anos atrás e que, portanto, Deus já falou tudo. É verdade. O conteúdo público da revelação, aquilo que nós precisamos fazer uma adesão com fé divina, é o conteúdo público da revelação. É o que se chama de revelação pública. But, quer dizer mais em inglês, Deus, na sua infinita bondade, continua se manifestando. Continua se manifestando e, milagrosamente, se manifesta aos santos, se manifesta em aparições. Mas vejam, essas revelações, elas são chamadas de revelações privadas. Portanto, elas não são dignas de fé divina. A única coisa que é digna de fé divina, ou seja, que eu preciso aderir como necessário para a minha salvação, é aquilo que está no conteúdo público. Aquilo que faz parte da revelação pública. Mas as revelações particulares eu posso aderir com fé humana, na medida em que aquela revelação particular, ela pode ser motivo, pode ser causa de crescimento espiritual ou de uma melhor adesão à revelação pública. Um pequeno exemplo, se vocês já leram o Relato de Glória Polo, é um livrozinho bem interessante. É uma mulher que passou por uma experiência de quase morte, né? E teve experiência mística de céu, inferno e purgatório. Ela não é santa, eu acredito que ela ainda esteja viva. Mas ela fala, por exemplo, dentre várias coisas, ela fala que viu um homem que não era católico, assim que ele morreu e vivia integralmente, assim com integridade, ele recebeu um batismo místico e por isso foi dado a ele o acesso aos céus. Vejam, pelo conteúdo público da revelação, pela revelação pública, o batismo ele é necessário para a salvação. E aí ficava aquele questionamento, às vezes, como é que pode acontecer? Se uma pessoa que não tem fé, não conhece nada, e a igreja falava, não, a pessoa também, se viveu retamente, ela é inserida na comunidade dos filhos de Deus, pelo batismo também. Porque se ela tivesse a oportunidade, ela seria batizada. Então, é um argumento teológico. Essa mulher tem uma revelação particular que mostra misticamente como é que isso acontece. Nós devemos acreditar no conteúdo da revelação pública porque essa mulher disse isso? Não. Mas, a partir daquilo que ela disse, você consegue entender com mais piedade como um dos mistérios da salvação acontecem, no caso que eu citei aqui do batismo. Espero que tenha ficado entendido. Por exemplo, Maria é mãe de toda, rainha do céu e da terra. Isso é uma verdade de fé. Se ela é mãe do rei, ela é rainha também. Nós celebramos isso na liturgia. Aí nós vemos as revelações particulares. Maria aparece em Guadalupe com a aparência de uma índia. E aparece em Fátima com a aparência europeia. Aparece em Akita com a aparência oriental. São revelações particulares, mas que elas ajudam a compreender melhor
os aspectos centrais da nossa fé. Mas vejam bem, as revelações particulares não são estritamente necessárias para a nossa salvação. Eu acredito, viu? Pelo amor de Deus. Eu, como um bom católico piedoso, amo algumas revelações particulares. Por exemplo, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, Ave Maria, né? Assim, eu tenho uma grande devoção. Já fui a Fátima 2 vezes e amo, sim, uma experiência extraordinária. Mas, estritamente falando, uma pessoa não precisaria acreditar na aparição de Nossa Senhora de Fátima para ser salva. Pode parecer um absurdo que eu estou falando e eu espero que eu não escandalize ninguém. Mas isso é a doutrina da igreja. Compreendem? Quando a igreja, portanto, autoriza, teve até uma mudança agora há pouco, né, sobre essa questão das revelações, das aparições marianas e das revelações particulares, mas, em suma, esses critérios novos que foram dados não mudaram nada a doutrina eterna da igreja. Em suma, a doutrina da igreja foi sempre essa, de que as revelações particulares elas merecem uma fé humana, portanto, elas não são estritamente necessárias para a salvação. Porque eu já vi alguns católicos ficarem escandalizados quando algum padre, por exemplo, disse que não acreditava em Nossa Senhora de Fátima, né? Volto a dizer, eu acredito, pelo amor de Deus. Mas esse padre ele não está errado, porque ele precisa aderir com fé divina à revelação pública. E a revelação particular pode engrandecer. Então, quando a igreja aprova uma revelação particular, normalmente a gente interpreta como se a igreja estivesse colocando a sua chancela como um caractere estritamente extraordinário. Mas não é isso. Quando a igreja aprova uma aparição, por exemplo, ela só está dizendo que aquela aparição, aquela revelação particular, não contradizem nada com o conteúdo da fé. Entende? Então é uma coisa estritamente teológica. Porque se a igreja aprovar algo que vai contra o conteúdo da nossa fé, a igreja está manchando a fé, está perdendo o carisma da verdade. E para isso a igreja precisa ter muita cautela, muita observância. Por exemplo, vocês sabem bem, o Diário de Santa Faustina passou anos sendo proibido a sua publicação. Não era porque a igreja quisesse esconder, não. Cautela. Cautela para ver se lá realmente não existia nenhum erro doutrinário. Graças a Deus foi visto que não. E foi aprovado. O segredo de Fátima, oh meu Deus, o segredo de Fátima. É cautela da igreja. Os segredos de Fátima foram escondidos, especialmente o terceiro, para evitar interpretações deturpadas. E também para ver se não havia ali nenhum erro teológico. Quando foi liberado, foi feita uma publicação, né, pela Santa Sé, para a Congregação para a Doutrina da Fé, né, na época Joseph Ratzinger fez a descrição e o comentário teológico. Então vejam, dito isso, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso compreender isso. As revelações particulares, elas podem ajudar na nossa vivência devocional, no nosso amor a Deus, até mesmo a compreender melhor alguns aspectos da fé que são racionalmente complicados de serem formulados. Mas o nosso conteúdo da fé, que nós precisamos fazer uma adesão divina, é a revelação pública. É aquilo que está contido na tradição da igreja e na palavra de Deus, retamente interpretada pelo magistério da igreja. E também a revelação de Deus, ou a tradição da igreja, não é uma invenção da igreja, isso deve ter ficado bem claro, mas é uma decorrência daquela única revelação feita em quem? Em Jesus Cristo. Para isso, vou terminar com a leitura de um único ponto do Catecismo da Igreja Católica, que se encontra no ponto 67. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, e algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Ponto 67, estou lendo. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações, entre aspas, que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Então vejam, só para exemplificar. Então,
Evangelho segundo fulano de tal. Evangelho segundo Beltrano de tal. Evangelho como uma manifestação de um espírito. Isso não é conforme a nossa fé, porque a revelação já está contida na palavra de Deus e na tradição da igreja. Ou ainda, como algumas seitas cristãs de origem americanas, que um anjo apareceu para aquela pessoa e disse para ela quando o fim do mundo ia acontecer. E ele teve que corrigir essa data mais de 3 vezes. Lembremos daquela passagem de Paulo. Mesmo que um anjo revestido de luz aparecesse para vos falar um evangelho diferente do que vos tenho anunciado, seja considerado apóstata, anatema, seja considerado errado. Entendem, meus irmãos? Portanto, nós precisamos ter uma centralidade da fé muito clara. Um católico, essa frase que eu vou falar pode parecer escandalosa, mas é importante que vocês tenham isso claro. Um católico não tem fé em muitas coisas. Não é uma pessoa supersticiosa. O católico é alguém que tem muita fé em algumas verdades fundamentais. E nisso ele é firme, e nisso ele é fiel. Um grande abraço, meus irmãos, que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.